E aí, tudo bem? Guarda essa frase. Não existem atrasos para quem corre na dimensão da eternidade. Eu vou repetir para você. Não existem atrasos para quem corre na dimensão da eternidade. Essa afirmação vai ser muito importante hoje aqui na nossa conversa. Daqui a pouco eu volto a falar sobre ela. Eu sou o Thiago Pacheco, gestor de conflitos, líder de pessoas e há 10 anos eu ajudo as pessoas a entenderem o seu propósito e tirar o máximo de resultado e de oportunidades disso. Mas muito mais do que isso, eu costumo dizer que os meus 34 anos de idade são os meus 34 anos de existência aqui. E eu estou, nesse tempo, aprendendo a viver, vivendo as minhas experiências e descobrindo todo dia uma coisa nova. Eu sempre falo para as pessoas que a própria existência da pessoa é o que existe de maior valor na vida dela mesma. As pessoas costumam comparar a sua vida às das outras, a coisas, a ter, e o ser é muito mais importante. O tema da nossa conversa hoje aqui é acima da linha do desespero, a fronteira. E eu quero te falar o que é a linha do desespero. Eu também vou contar para você o que eu chamo de fronteira. Onde é a fronteira e o que é cruzar a fronteira. Mas antes da gente chegar especificamente nesse assunto, eu quero falar de uma coisa em comum entre eu e você, que são os problemas. Todo mundo enfrenta problema. Não é exclusividade minha, não é exclusividade sua. Eu ouço muito por aí a frase, eu tenho azar, ele tem sorte, ou nossa, eu tive sorte hoje. A verdade é que azar e sorte não existem. E não existem pessoas mais azaradas ou mais sortudas. Existem modos de pensar. Existem histórias e experiências que foram vividas. E nesses momentos, ao longo da vida, as crenças foram se formando. Algumas crenças são muito poderosas, de extremo valor, que elevam a vida das pessoas. E outras crenças são crenças limitantes, crenças que fazem com que as pessoas fiquem estacionadas na vida, ou aquela pessoa que sempre consegue conquistar alguma coisa e ela coloca tudo a perder, parece que de modo automático, parece que de modo instintivo. Mas existem algumas explicações para isso. Voltando a falar sobre problemas, os problemas sempre vão acontecer. As pessoas sempre vão encontrar desafios. E existem duas coisas principais que causam essas situações na nossa vida. Uma delas é você mesmo, sou eu mesmo. Nós causamos problemas. Nós criamos situações, às vezes por falta de sabedoria, por falta de maturidade, por falta de inteligência emocional. Então nós atraímos problemas para a nossa vida. Problemas financeiros, problemas emocionais, problemas de relacionamento, problemas de saúde. E existe uma outra situação onde as pessoas trazem problemas para a nossa vida. E algumas vezes a gente nem tem culpa. E outras vezes nós somos até injustiçados. E eu acho até que quando as pessoas provocam situações na nossa vida que nós não merecemos, são as situações mais difíceis de lidar, eu diria, porque é injusto. Né? Nós não gostamos de injustiças. Pensa comigo, se você, eu e toda pessoa enfrenta problema, e nós sempre vamos enfrentar problemas, por que ainda existem pessoas nos dias de hoje, com tanta informação, vivem desesperadas, às vezes por coisas pequenininhas? Lembra quando eu falei de crença? E eu quero que a partir de agora você instale aí a seguinte verdade, a seguinte afirmação. Os problemas sempre vão acontecer e eles são algo poderoso que eu vou chamar de combustível. Eu quero explicar muito rapidamente para você aqui, talvez você saiba como é que funciona o motor. Basicamente existe lá o bloco do motor e lá dentro existem os pistões. E o combustível sofre explosão lá dentro. E essa explosão movimenta o pistão, que transfere força para a roda e faz o carro entrar em movimento.
Se a gente pegasse essa analogia e começasse a ver os problemas como combustível, e se a gente pensasse desse jeito? Se a gente instalasse, eu quero te falar de forma muito honesta aqui, toda vez que eu enfrento um desafio, automaticamente, eu já venho treinando isso há tanto tempo, que automaticamente eu penso, tá, eu vou resolver, tá, como eu posso transformar isso em combustível para tirar vantagem, tirar uma oportunidade desse problema? Quando alguém traz um problema para a minha vida, eu penso a mesma coisa. Como eu posso resolver esse problema? E às vezes você não carrega a solução, mas outra pessoa carrega. Então, para a gente entender de uma vez por todas essa questão dos problemas, eles sempre vão acontecer. Você precisa aceitar esse fato e então olhar os problemas de maneira estratégica. Esse eu diria que é o primeiro passo para você viver acima da linha do desespero. O que é a linha do desespero? Desespero é aquelas pessoas que ficam a vida inteira patinando, sem resultado, aquelas pessoas que se vitimizam por tudo, que se entregam por qualquer coisa, que perdem para as emoções, que perdem para as situações da vida, que perdem para as vontades, que perdem para outras pessoas o tempo todo. Essas pessoas estão abaixo da linha do desespero, eu diria. Porque a linha do desespero é um lugar onde todos nós estamos vivendo, todos os dias. Com a pandemia, por exemplo, né, as pessoas que tinham toda uma rotina, que tinham várias coisas que elas faziam, de repente todo mundo teve que parar e ficar isolado. E aí eu chamo de o tapete da alma, né? As pessoas começaram a ter que revirar as suas mentes lá no seu interior e tinha muita coisa lá que ninguém queria mexer. Só que não tinha outras coisas para se ocupar e aí as pessoas começaram a ter que encarar, elas tiveram que lidar consigo mesmas. Isso fez com que as pessoas entrassem em pânico, com que as pessoas entrassem em sentimentos de ansiedade, de desespero. E a própria situação da pandemia também trouxe muitas incertezas, muitos medos, inseguranças. O que vai ser do futuro? O medo da morte. Mas eu quero que você pense comigo o seguinte: como você, a partir de hoje, vai transformar problemas em combustível? Porque você pode ser uma das duas pessoas. A pessoa que está abaixo da linha do desespero e essa pessoa ela só sobrevive e apanha da vida, que é aquela pessoa que toda vez que acontece uma situação difícil, ela se entrega, ela entra em desespero. Ou aquela pessoa que entende o que eu acabei de falar e ela começa a reagir de maneira intencional, de maneira estratégica, com o pensamento certo de que eu vou pegar esse problema, eu vou transformar em combustível para o motor da minha vida. E eu vou aumentar a minha potência e eu vou alcançar um resultado. Todo problema carrega em si a própria solução. E atrás do problema existe uma oportunidade, existe uma oportunidade e existe uma recompensa. O fato é que nós às vezes não gostamos de recompensa, né? Eu vejo várias pessoas que não gostam de recompensa e falando sobre crenças e sobre bloqueios emocionais, eu, por exemplo, aprendi a não gostar de recompensa porque quando eu era criança prometeram várias vezes coisas para mim e não cumpriram. E eu entendia que quando alguém cumpre e não promete, está tudo bem, é normal, e eu perdi o prazer em ter recompensas. Aí depois eu tive que ressignificar isso ao longo da vida. Eu estou falando isso para você entender que as recompensas, elas devem mover você. E se por algum motivo você não gosta de recompensa, talvez esse seja o problema de que você se entrega com tanta facilidade quando um problema vem. Acima da linha do desespero são aquelas pessoas que têm responsabilidade sobre a própria vida, instalaram essa crença aqui e enfrentam o problema. O medo faz parte da sua vida, o medo faz parte da minha vida. E o que é o medo em si? O medo é algo que é criado na mente.
Existe um lugar que eu chamo de dimensão da eternidade. Nesse lugar, todas as coisas já aconteceram. Eu quero falar para você aqui sobre princípios, sobre verdades e não quero que pareça religião. Eu tenho algumas crenças, eu tenho alguns princípios e pilares para a minha vida e uma delas é de que eu sou a imagem e semelhança de Deus, que eu fui criado por Deus, que eu sou um ser trino. Eu tenho corpo, alma e espírito, assim como você. O nosso corpo vive nesse mundo físico e ele pode só ter contato com essa realidade material. Ele vive na condição de contar, de ter, de conquistar, de esperar, está totalmente ligado ao tempo. Mas também existe, nesse ser trino que somos nós, a alma. A alma é o nosso consciente, é a nossa consciência. E existe o espírito. E através da alma nós podemos conectar com o espírito na dimensão da eternidade. O que eu estou te falando aqui parece algo extremamente surreal. Talvez você já tenha tido contato com isso, talvez você saiba até o que eu estou falando aqui. Mas eu quero que a gente aprofunde nisso. Porque lá na dimensão da eternidade, nesse lugar onde o eterno habita, e a gente pode chamar também de mundo espiritual, tudo já aconteceu. O fato é que existem pessoas que vivem somente ligadas ao corpo e à condição. Somente é o que elas podem enxergar. Essas pessoas estão abaixo da linha do desespero. E existem aquelas pessoas que entendem o que eu estou falando e começam a querer viver essa outra realidade, que é o equilíbrio entre o mundo físico e o mundo espiritual, para que haja um encaixe e as coisas funcionem. E aí a gente busca na dimensão da eternidade e traz a realidade no mundo físico todas as coisas. Os problemas são algo que serve para lapidar a nossa inteligência, o nosso caráter, nós como seres humanos. Eu não estou falando que é um ciclo e que os problemas vão acontecer porque está programado ou porque o poderoso castigador colocou um problema na sua vida ou porque você tem azar. Azar nem existe, é uma criação da sua mente. Sorte também não existe, sorte é preparo, oportunidade, mas não só isso, também existe a intuição. E a intuição é quando você pacifica, você silencia o seu interior e você consegue escutar aquela inteligência infinita, aquele pensamento que vem direto do eterno, e ele te fala, é por aqui, é por aqui, é esse o caminho. E aí você consegue aproveitar e você consegue ter sorte. Eu quero te convidar a cruzar a fronteira. A fronteira é aquele lugar entre o mundo físico e o mundo espiritual. A fronteira é aquela decisão. Isso é tão incrível que às vezes eu me entusiasmo para falar. É a decisão. Viver acima da linha do desespero é uma decisão consciente e intencional de se aproximar do Pai, de se aproximar de Deus. Se por algum motivo você foi ferida com a religião, você acha que Deus não existe, você acha que o que eu estou falando aqui é papo de Bíblia, não é nada disso. Eu estou falando aqui de uma realidade que você pode experimentar. Eu estou falando aqui de uma realidade que você pode acessar. Eu estou falando aqui de uma realidade que vai te levar para um lugar onde a paz excede todo o entendimento. Eu estou te convidando a viver no lugar onde o conhecimento nem é tão importante assim, porque existem coisas na eternidade que estão muito além de conhecimento. Eu estou te chamando para viver um lugar onde o medo não existe. O medo é uma criação da sua imaginação. É má gestão da imaginação.
É falta de você gerir os seus pensamentos. Sabe por quê? O mesmo cérebro, a mesma mente, a mesma imaginação que cria o medo, cria a solução. Vou fazer um exercício com você agora. Eu vou fechar os olhos, se você quiser fechar os olhos aí, você pode fechar. Imagina que você está numa selva e você está caminhando e você está numa trilha e de repente você olha lá na ponta da trilha e aparece uma onça. E essa onça vem correndo para cima de você. E você entra em desespero porque você não sabe como vai lutar contra uma onça. Agora pensa comigo. Cria com essa sua imaginação. De repente, quando a onça está chegando perto de você, aparece um índio que cruza a trilha com uma lança e fura a onça e derruba ela. E ele te salva. Viu só? A gente só imaginou uma situação de desespero e a gente imaginou uma solução para essa situação. Pode parecer um exercício bobo, mas se você pegar e fazer e fizer esse exercício em outras situações da sua vida, exercitar isso, você vai ver que metade dos seus medos, metade da sua ansiedade nunca vai acontecer. Ansiedade é um excesso de futuro. Você fica no futuro e você fica pensando em coisas que ainda não aconteceram e isso vai gerar em você uma ansiedade profunda. Isso vai acabar com o teu emocional. Isso vai tirar a tua energia, o teu foco. Só que o seu cérebro, ele não quer segurar essa bronca. Ele não vai sentir essa dor. Quem vai sentir essa dor vai ser o teu estômago, vai ser o teu coração, vai ser o seu corpo. Eu sugiro que você pare de viver de excesso de futuro, cuide dessa sua ansiedade, quebre esse fluxo de pensamento com o futuro, através de atividade física, através de exercícios de mentalização, oração, meditação, respiração, para que você não fique sofrendo com essa ansiedade. Ao mesmo que a depressão, a tristeza profunda, é um apego ao passado, a coisas que não aconteceram, excesso de passado. Está na hora de você viver o agora. O passado só serve para uma coisa: trazer à memória aquilo que te dá esperança, aquilo que te feriu. Pega o aprendizado e deleta o pensamento triste, e deleta aquela emoção ruim do passado. O futuro não existe. Imagina que amanhã cedo, quando você acordar, vai ser agora. Você só tem o agora. Então, viva o agora. Esses dias eu estava conversando com a Leia é minha namorada, e eu disse assim: Leia, se excesso de passado causa depressão, uma angústia, uma tristeza profunda, excesso de futuro causa ansiedade, angústia, e o excesso do agora? Aí a gente ficou pensando sobre isso, eu abri uma caixinha de pergunta lá no meu Instagram, e aí a gente chegou à conclusão que o excesso de agora vai causar estresse. Então assim, tudo é equilíbrio, né? Só existe uma coisa que não vai te fazer mal, que é o excesso de dimensão da eternidade. É você exercitar, através da sua imaginação, conectar ao lugar onde o medo não existe. Tem um texto bíblico que diz assim: o amor lança fora todo o medo. Uau! Se o amor lança fora todo o medo, o que de fato é o amor? Deus é amor. Ele é eterno. Ele habita na dimensão da eternidade. Logo, quando você se conecta a essa dimensão, o seu medo se esvai, o seu medo te deixa. A sua mente conecta com uma realidade onde tudo pode acontecer. Eu estou caminhando para o fim, eu quero ser breve, mas eu quero que você pense em mais uma coisa muito importante. Vamos recapitular. Nós falamos que os problemas vão existir, que você entender isso e viver olhando para os problemas e transformar eles em oportunidades é viver acima da linha do desespero. Eu te falei o que são pessoas que vivem abaixo da linha do desespero. Eu espero que você não tenha se entregado. Eu te falei sobre conectar e cruzar a fronteira, que é a sua mente, que só enxerga a condição, você deixar somente a condição e você começar a viver
tudo que já existe na dimensão da eternidade, cruzar essa fronteira. E eu quero te falar sobre comparação. Você não é os problemas que você vive, você não é as coisas que você tem, você é muito maior do que isso. Existe em você um sopro de vida, centelha do divino, o fôlego do Pai eterno, o fôlego de Deus. Deus formou o homem do pó da terra e soprou nele o fôlego de vida, o Espírito. Existe a eternidade em você porque teu Espírito é eterno. Talvez você viva 70, 80, algumas pessoas 90. Existem pessoas que superam as expectativas e vivem 120 anos. Mas o fato é que quando o fio de prata se romper, quando esse momento terreno de vida acabar e você passar para outra dimensão, o que você vai ter plantado aqui? Tudo que você vive aqui vai refletir na eternidade. As nossas ações refletem na eternidade. Talvez você já tenha tentado terapias, pensamento positivo, ler livros, tomar remédios, tirar sua vida, não sei. E nada disso resolveu os seus problemas. Eu quero te sugerir testar isso. Eu quero te sugerir diariamente. Eu chamo de mentalização e de oração. Todos os dias você levantar e você gastar alguns minutos respirando e pensando sobre coisas que você gostaria para a tua vida. Só que muito mais do que você desejar coisas, não tem a ver com desejo, tem a ver com realidade, tem a ver com conexão com aquele que vive e é eterno, com aquele que colocou em você um pedaço dele, a centelha do divino. Existe um valor oculto em você, incrível, maravilhoso, que é a sua identidade. Você é a imagem e semelhança do Criador. Não nega isso. Não se negue isso. Entenda isso de todo o teu coração, com toda a tua força e entendimento, e tua vida vai mudar. E aí, com a sua identidade, com essa visão estratégica sobre olhar os problemas acima da linha do desespero, não se entregar, não se vitimizar, não acreditar em azar, você vai viver essa paz que excede todo entendimento. Eu digo que quando você pacifica o seu interior, você consegue ouvir aquele silêncio. E no silêncio existe a resposta para tudo que você precisa. Mas você precisa reconectar com o seu interior. Você precisa tirar toda essa comparação, esses escombros, essas emoções, esses bloqueios e se conectar com a sua identidade. Cruzar a fronteira da razão, cruzar a fronteira da condição, do que você pode ver, medir, contar, apontar e viver uma realidade eterna. E viver coisas com a tua imaginação e se conectar lá onde tudo já aconteceu. Veja, quando você entende isso, eu disse no começo, não existem atrasos para quem corre na dimensão da eternidade. Isso quer dizer que tudo já aconteceu. Só que nós vivemos no tempo Cronos. Nós temos um tempo de vida, nós temos dias de 24 horas, nós temos manhã, tarde e noite, estações do ano. Só que na eternidade, no Kairos, é um tempo sem fim, é um tempo infinito. Aliás, a eternidade, o eterno, o Pai, Deus, criou o tempo. E a partir desse momento, eu quero que você entenda isso e você consiga se submeter a cruzar a fronteira. Você consiga suplantar a condição, a realidade material, se conectar com a realidade espiritual. Você pode fazer isso através de uma coisa muito simples, uma conversa com Deus. Deus, se o que o Tiago está falando é verdade, como eu posso acessar? Ei, Deus, se o que o Tiago falou para mim é verdade, como eu posso acessar a dimensão da eternidade?
Ei Deus, existe um medo, existe um barulho dentro de mim que atormenta as minhas emoções, que me traz medo, que me traz inquietação. Como eu silencio o meu interior, como eu consigo respirar e viver a paz que excede todo entendimento. Como eu consigo reconectar com a minha própria identidade, entender de verdade que eu sou a imagem e semelhança da tua imagem e semelhança, você que é o Criador de todas as coisas, e encontrar de forma intuitiva as respostas por que eu preciso, encontrar o propósito de vida. Eu quero te convidar para viver acima da linha do desespero, para ser alguém que tem uma intuição, que tem uma paz, que é pacificado. Pacificadores pacificam outras pessoas. Para a gente finalizar, quando você viver essas coisas, quando você começar a experimentar, você vai ser o pacificador, a pacificadora de outras pessoas. Você se torna a chave das portas da onde você saiu. Eu podia te contar vários problemas aqui que eu passei. Divórcio, rompimentos emocionais, crises financeiras, falência de negócios, doença física, que o emocional abalado criou, que eu mesmo criei, a culpa, o medo do futuro. E quando eu vi, eu estava tão longe e tão perto ao mesmo tempo, porque estava tudo aqui dentro. Eu reconectei com a minha essência. Eu me reconectei, eu comecei a tirar todos os escombros, eu parei de me comparar, eu parei de medir a minha vida pelos meus erros, e comecei a medir a minha vida por quem eu era, por quem eu sou, pela minha identidade. E eu conectei na eternidade com o Criador. Eu conectei de novo, e o amor lançou fora os medos. E eu comecei a entender o meu propósito de vida, e eu estou aqui hoje conversando com você. Quero que você entenda. Não existem atrasos para quem corre na dimensão da eternidade. Eu quero que você se reconecte com a sua essência, com a sua identidade. Porque lá tudo já aconteceu. Eu chamo esse lugar de reino de Deus. Reino de Deus, muito mais do que o lugar, é uma realidade, é um estado de espírito. E se você quiser, esse estado de espírito está dentro de você. Buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Muito mais do que um papo de igreja, muito mais do que um papo filosófico, isso significa um mergulho para dentro de você mesmo. Isso significa se reconectar com a sua essência. E tudo o que é material, consequentemente, vai vir até você. Só que você pode tentar construir com a força do teu braço, com as tuas conquistas, com a tua inteligência. Só que eu vou te falar, você pode até conquistar muita coisa, mas não vai ser nem perto do que você conquistaria através do caminho da conexão com a eternidade, do caminho com a conexão com o teu interior, pacificando o seu interior. Porque não é sobre você, não é sobre mim, é sobre nós. E nós juntos é sobre a conexão com o Pai, Abba Pai. Existe um ser todo-poderoso, todo consciente de tudo, sabe todas as coisas, está em todos os lugares, que é Deus, que é teu Pai, que é meu Pai, que nos fez a imagem e semelhança dele. Você tem as suas características, você tem o seu propósito de vida, mas a sua essência está conectada a Ele. Então fica aqui o convite para você, eu quero que você entenda isso, cruza a fronteira, depois da fronteira você vai viver acima da linha do desespero. Faz essa jornada, instala essa crença, começa a olhar os problemas de forma estratégica, começa a silenciar o tumulto que está dentro de você, se reconecta com Deus. E aí é o ciclo virtuoso. E tudo vai acontecer. E vai chegar um momento que as pessoas vão falar assim para você: essa pessoa tem sorte, ela tem sorte, ele tem sorte. Parece que tudo que ele coloca a mão acontece. Ele nem falou direito, ele só falou o que queria e já veio para ele. O que está acontecendo? Fica para você esse princípio, essa verdade. Não existem atrasos para quem corre na dimensão da eternidade. Eu quero te convidar a viver acima da linha do desespero. Eu quero te convidar a cruzar a fronteira.
e conectar. Para a gente encerrar, tem um texto bíblico que diz que Daniel estava passando por uma situação muito difícil, estava sendo perseguido. E um anjo chegou, um ser celestial chegou para ele e falou assim, olha, eu estava 21 dias tentando chegar aqui, mas existia ou na região espiritual, existia um ser que não queria que eu viesse, o príncipe da Pérsia. E a gente pode chamar de Satanás, de demônio, não sei que nome você gostaria de dar para isso. Só que veja bem, há 21 dias atrás já tinha acontecido no mundo espiritual, na eternidade, e estava vindo. E Daniel estava orando. Então já aconteceu o que você precisa. Você só precisa entender qual é o tempo disso acontecer. E quanto mais você exercitar, quanto mais você instalar esse drive mental, mais a sua mente vai começar a movimentar essa alavanca. E quando você vê, você vai passar mais tempo do lado de lá da fronteira do que do lado de cá. E tudo aqui vai seguir o que a tua mente quiser que aconteça. Aonde a sua alma chegar, o seu corpo tem que ir. Entenda isso. Eu vou ficar por aqui. Muito obrigado por você estar comigo até aqui. Eu espero que isso traga verdade e que essas palavras e que esse conhecimento e que essas coisas que eu tenho vivido, experimentado, ensinado a outras pessoas a viverem, possa fluir no teu interior como rios de águas vivas que trazem vida no teu interior e que frutifica e que você se enche de paz, que você se reconecta com teu Pai, que você se conecta com o Eterno e você vive uma vida plena, acima da linha do desespero. Forte abraço para você. Eu quero te fazer um convite. Me segue no Instagram, @Thiago Pacheco Faria, vai lá, eu sempre posto conteúdo. Eu queria que você também comentasse aqui, me mandasse lá no Instagram uma mensagem dizendo o que você achou, o que você pensa sobre isso. Vamos trocar ideia. Vai ser muito legal e vai ser muito importante para mim receber o seu feedback. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no seu coração, um abraço e a gente se encontra por aí.